preciso falar da importância de se envolver a família no processo de testagem, porque a família vai ser a grande fonte de informações para que você possa preencher esses questionários, para que você possa realizar essas atividades. Então, a família precisa estar totalmente integrada nesse processo, é um trabalho em conjunto, tá? Isso é algo trazido pelo CDC também, porque toda essa aula foi baseada ali nessas recomendações do órgão americano CDC ou CDC em inglês. Olha só as ferramentas que nós temos de diagnóstico. Então eu vou falar para vocês delas. Nós temos a entrevista de autismo, ADIR, temos a ADUS também, que tem sido bem popular no Brasil, CARS, mais popular ainda no Brasil, depois GARS, essa escala média de Gillian de autismo, e os critérios do DSM-5 que são usados pelos médicos, tá? Então, olha lá, vamos para a entrevista de autismo, ADIR. É um instrumento clínico para avaliar crianças e adultos focada em 3 áreas do desenvolvimento: a interação de reciprocidade e reciprocidade social, comunicação e linguagem, comportamentos e interesses restritos e estereotipados. Então, esse instrumento ele vai estar focado nessas 3 áreas, tá? Que é a entrevista de autismo, ADIR. Bom, nós temos também os AADOS, né? Que se a gente for traduzir ela se chama Horários de Observação de Diagnóstico de Autismo. E o que acontece? A ADUS, ela é uma avaliação que ela é semi-estruturada, que ela vai avaliar áreas de interação social, de brincar, do uso imaginativo de materiais para indivíduos que têm suspeita de TEA. Então, a ADUS também é uma avaliação que está bem comum no Brasil. Muitos profissionais passaram por treinamentos da ADUS, tem que ter um treinamento específico, então tem todos aí critérios. Mas na hora que um profissional falar para você, eu vou usar tal avaliação, vou usar tal escala, você vai se lembrar que você já ouviu falar sobre ela, que você vai se lembrar do que se trata. Então já facilita aí para você saber do que se trata e o que esse profissional está usando, quais são os critérios que ele está usando para avaliar aí a sua criança. Bom, outra também muito comum é o CARS, é a escala média de autismo na infância. Ela é uma avaliação simples, uma avaliação curta para ser usada para crianças a partir de 2 anos. Então é uma avaliação também bem comum, é como se fosse um checklist, um questionário. Nós temos essa outra avaliação que é a escala média de Gillian, né, de autismo, chamado de GARS-2. Ela auxilia professores, pais e clínicos, né, a identificar sinais de autismo em idades de 3 a 22 anos, e ela também estima a severidade do déficit. E nós temos, como eu já falei aí, os critérios do DSM-5. Então vai aí de cada profissional que você está trabalhando, que ele possa utilizar escalas, que tipo de instrumento ele está usando para avaliar, porque aqui a gente está buscando o quê? Diagnóstico, escalas, instrumentos, ferramentas que irão ajudar no diagnóstico dessa criança, no diagnóstico dessa pessoa. Então essas são essas ferramentas usadas para o diagnóstico. Então nós temos aí ferramentas então que vão fazer triagens do desenvolvimento, vão identificar, será que essa criança está se desenvolvendo como ela deveria? Dessa triagem de desenvolvimento, nós podemos, ao se fazer, observar fatores de risco, observar fatores que parece que esse desenvolvimento dessa criança não está na linha correta do desenvolvimento, e aí dali a gente pode buscar as ferramentas de diagnóstico que vão nos ajudar a fazer o levantamento aí desse diagnóstico dessa criança e poder se ter aí realmente na busca desse laudo se essa criança está dentro do transtorno do espectro do autismo ou não, se ela está em qual grau, em qual nível, porque o DSM-5 hoje ele traz já a questão dos níveis do autismo em nível 1, 2 e 3. Os médicos usam geralmente o DSM-5, não vejo os médicos usarem essas outras entrevistas, escalas, esses outros recursos, vejo mais psicólogos fazendo uso disso, também muito provavelmente profissionais de outras áreas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Então eles se baseiam aqui nos critérios do DSM-5
DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, os médicos, eles vão se basear geralmente aqui dentro do DSM, mas pode ser que essa família venha para esse médico já com essas outras ferramentas preenchidas por outro profissional, porque às vezes já é uma família que está nesse processo de diagnóstico há um tempo. E é muito importante que a gente não se prenda a isso aqui, a esse processo de testagem e diagnóstico. A gente precisa focar. Essa criança tem comportamentos em atraso? Se sim, quais são? Uma vez que você identifica quais são, você precisa ir trabalhar esses comportamentos que estão em atraso de maneira intensiva para que você possa diminuir cada vez mais estes atrasos aí no desenvolvimento e trabalhar cada um desses atrasos. Tá bom? Então esse aí é a aula de testagem e diagnósticos do autismo, para que você possa entender sobre essas ferramentas de triagem e de diagnóstico. Mas, mais uma vez, quem faz o diagnóstico é o médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil. E é muito importante que ele seja um especialista em autismo, que ele seja acostumado a trabalhar com esta população, tá certo?